Boa noite, gente. Estão me enxergando aí, é? Então, seu banquinho não? Não? Então tá. A chuva correu muita gente, né? O clima divide os nossos desejos, as nossas necessidades. Mas, que bom que vocês vieram. Que bom que vocês fizeram o enfrentamento. Porque é assim que a gente vai vencendo as nossas dificuldades, fazendo escolhas. O tema de hoje nosso está na tela. Então, sejam todos muito bem-vindos. A minha colega Carla já fez uma boa reflexão de abertura para receber cada um e todos. Queremos que todos se sintam bem, que sejam abençoados pelo Mestre Jesus, porque uma casa espírita é um foco de luz criado, em nome de Jesus. Os espíritos benfeitores que os receberam e que trabalham nesta casa e que nos receberam, eles trabalham em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia, quem está no comando deste orbe planetário. Então, como a nossa colega Carla falou, o nosso tema tem a ver com o Setembro Amarelo, tem a ver com a valorização da vida, tem a ver com a opção pela vida. Porque essa opção nós fizemos ela muito antes de nós ter este corpo de carne que nós temos. A opção por este corpo de carne é que tornou possível no planejamento encarnatório a nossa vida. Então, vamos falar sobre uma doença que tem desafiado os profissionais da medicina, da psicologia, e tem desafiado todas as terapêuticas alternativas também, inclusive nós da doutrina espírita, que nos colocamos dentro dessa rede de atendimento para minorar o sofrimento daqueles que eventualmente se encontram neste ambiente escuro e de suas famílias também. Então, tem o Espiritismo uma ferramenta que possa ajudar? Tem o Espiritismo recursos eficazes? É o que a gente vai ver agora. Iniciamos então o nosso trabalho copiando a fala do médico psiquiatra Daniel Boézio, que nos traz uns dados sobre a depressão. Ele falou isso no programa, no encontro Enxugando Lágrimas, e ele é um médico psiquiatra atuante do CAPS, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, que lida com este tipo de distúrbios de natureza psíquica. Então ele nos diz que a Organização Mundial de Saúde fala que a depressão será a doença mais incapacitante até 2020. Até parece que a gente está falando de um tempo muito distante, né? Nós estamos falando do amanhã. No mundo hoje tem 320 milhões de depressivos diagnosticados. Diagnosticados, gente. Então, quantos que ainda não foram procurar ajuda, que falta ainda ser inserido nessa estatística? E as perdas globais que advirão do tratamento desta doença, segundo a nossa fonte, passarão de 1 trilhão de reais, de dólares por ano no mundo. Ele fala do Brasil também, que no Brasil tem 5,7% da população com transtorno depressivo. Ora, gente, isso são quase 12 milhões de pessoas, gerando um prejuízo de 210 bilhões de dólares, 210 bilhões de reais ano, além de todo o sofrimento individual e familiar que a doença impõe. Vivemos na sociedade terrestre um grave momento, então.
um momento que na área da saúde emocional e comportamental nós temos que efetivamente criar um norte. E a gente cria um norte com a dor e o sofrimento? Cria. Nós sabemos, e a gente vai ver pelas lâminas que eu tenho adiante, que a lei de causa e efeito determina muitos problemas físicos que nós apresentamos na encarnação presente. Mas nós também veremos agora que não é só problema físico, que também é problema psíquico. Então, gente, é um caráter pandêmico, afeta todos os segmentos sociais, nos países mais populosos e nas cidades mais pequeninas. Paralisa pessoas, empurrando para um desespero interior, para aquilo que nós chamamos de vazio existencial. É muito difícil. E aí, Divaldo Franco nos ajuda a entender um pouco o que é depressão, pois que ele define a diferença entre tristeza, melancolia e depressão. Tristeza seria um ato de introspecção, nem sempre é melancolia. Melancolia tem raiz mais profunda, é mais demorada, é uma tristeza mais compacta, mais desestimulante. É patológica, é doentia. Então temos momentos de tristeza e temos momentos de melancolia. E que se durar alguns dias, é normal na vida da gente, tendo em vista que nós vivemos num planeta de expiação e provas, onde ou nós estamos expiando provas, expiando dívidas ou pagando provas. Né? A tristeza, segundo Divaldo, é a primeira fase do desencanto, do desestímulo, de um processo de encolhimento, de solidão. Depois a melancolia, ela se apresenta profunda. E a melancolia nada mais é do que a depressão. A depressão é a denominação moderna de melancolia. Foi a partir do século XVII, final do século XVII, na literatura inglesa, início do século XVIII, que se passou a chamar a melancolia de depressão. A origem da depressão, segundo a doutrina espírita, então, sob ponto de vista espírita, é a origem de todos os males que nós trazemos para combatê-los, a fim de que a nossa evolução tenha êxito. A origem está no espírito. É o espírito que é doente, não é o corpo. Então, até a Organização Mundial de Saúde concorda que não existem doenças, existem doentes. Quando o indivíduo tem débitos perante a consciência cósmica, quando no banco da vida tem mais débito do que crédito, ele é um enfermo espiritualmente. E num planeta de expiação e provas, a maioria maciça da humanidade é enfermo espiritual. Daí que ocorre o fenômeno que é a origem da depressão. Nos encontramos, então, com predisposição de sermos afetados por ondas de perturbação, de desajustes, conflitos que vêm como heranças dos nossos desatinos de outras vidas. Por que isso é importante nós saber? Porque se nós conseguimos compreender a vida, e aí está a contribuição valorosa, eficaz da doutrina espírita, se nós conseguimos compreender a vida como ela é, nós vamos dar um outro tipo de conotação para o nosso atual momento. Nós vamos fazer uma avaliação do nosso atual momento e vamos verificar se
saíssemos de cena agora, ficaríamos em débito com a vida ou teríamos créditos para levar para a vida espiritual. E isso muda tudo. E isso muda, inclusive, saúde e doença. É o determinante. Embora a gente não goste de ser admoestado, porque falar do comportamento, do nosso comportamento, fazer a meia-culpa, é muito difícil, a gente não gosta disso, o nosso ego não gosta disso, ele cria subterfúgios. Então, dessa maneira, a melancolia e a depressão estão em germe dentro do espírito doente. Necessariamente não precisa se manifestar, mas basta que nós enfrentemos nesta vida problemas semelhantes que vai se manifestar. E tem causas, porque ali é a origem, o espírito doente, mas tem causas que são objetivas, que nós podemos elencar, que pode fazer estatística, e nós vamos a elas. Existem fatores endógenos, quer dizer, internos, tais como a hereditariedade. Divaldo diz que todo aquele que descende de um depressivo tem 30% de possibilidade de ser depressivo. E se o pai e a mãe for depressivo, a possibilidade aumenta para 70%. Só num planeta cuja imperfeição é predominante, gente. Só num planeta em que nós necessitamos, no nosso planejamento reencarnatório, utilizar do genoma do nosso pai e da nossa mãe. Porque se nós estivermos num patamar evolutivo em que podemos decidir tudo sobre a nossa nova estrutura fisiopsicológica, nós não aproveitaremos nada, sob o ponto de vista hereditário, do nosso pai e da nossa mãe. Mas tem outras coisas. As enfermidades infecto-contagiosas. Eu coloquei duas aí que todo mundo conhece. A AIDS, a dengue. As duas podem levar ao óbito, ao desencarne. E, além disso, traz sequelas que podem afetar o psiquismo da pessoa que está com essa dificuldade, que determina a abertura das janelas para o processo depressivo. Mas não fica só nos fatores endógenos, tem os fatores exógenos, que são os externos, como as relações psicossociais, os fenômenos socioeconômicos, que mexe com a gente, que essa ideia de ter uma vida confortável, que todos têm o direito de ter, mas a busca incessante por isso faz um piloto automático e daqui a pouco a gente está doente e não sabe por quê, e quando há o fracasso, tendo em vista a nossa fragilidade de reação, vou explicar isso em outra palestra um dia, por que a nossa dificuldade de reação, tem muito a ver com a educação que a gente gerou ao longo das últimas décadas, né? A gente acaba se frustrando, se entristecendo, entrando na melancolia e na depressão. Os efeitos disso tudo causam ansiedade, causam medo, causam solidão, e as ocorrências denominadas perdas também estão incluídas. Quando a gente, por não conhecer como é que é a lei da vida, considera o desencarne de um familiar como uma perda. Considera isso como um fato consumado negativo, como uma injustiça divina, quando na realidade a gente sabe que não é nada disso, ninguém perde ninguém, existe o mundo invisível, existe o mundo visível, os que daqui saíram antes de nós voltaram para casa e estão nos esperando. E todos os processos que eles enfrentaram aqui, eles aproveitaram, inclusive as doenças que eventualmente tiveram que enfrentar. Por isso que quando a gente passar por esse processo de ter que enfrentar a doença, tem que levantar a cabeça e enfrentar com coragem, com alegria, fazer o enfrentamento. Porque se nós entrar num processo de coitadismo, a doença não melhora e a gente ainda perde a oportunidade de quitar
talvez um processo expiatório que nós mesmo planejamos. E o Espiritismo, além dessas causas, aí apresenta uma terceira causa. E essa terceira causa não está nos 2 primeiros parágrafos. Os 2 primeiros parágrafos falam daquilo que eu falei antes, do espírito doente, do fenômeno de causa e efeito, defluente das reencarnações. A terceira psicogênese que o Espiritismo aponta são as síndromes obsessivas, que também são causas de depressão, que efetivamente colocou o Espiritismo com seus tratamentos na rede que se formou para auxiliar os depressivos. Porque, baixando o padrão vibratório, se encontrando em melancolia, estando num vazio existencial, nós estamos numa região vibratória em que os nossos inimigos kármicos nos encontram. E naturalmente eles estão com sede de vingança. E o que está ruim fica pior. Vejam como é difícil lidar com essa patologia. Então o Espiritismo ainda nos dá essa terceira via, que é muito frequente naqueles atendidos que a gente consegue ajudar aqui na Casa Espírita. E qual a abrangência disso? Além daquilo que eu falei, 320 milhões. A abrangência aqui a gente vai especificar. O transtorno depressivo é infantil, tem criança de 10, 8, 9 anos depressiva, juvenil, adolescente, nem se fala, suicídios na adolescência de forma assustadora, no adulto e até no velho, até no senil, até na terceira idade. Pode um velhinho de 86 anos praticar o suicídio? Pode uma coisa dessa? A pergunta que se faz, o que aconteceu na vida desse irmão? Muitas coisas. A maior delas, o abandono. Porque nós não sabemos lidar com a velhice. Estamos cuspindo para cima. Vai cair na nossa cabeça, porque todos nós vamos ficar velhos. É impressionante a nossa... É ruim a palavra que eu vou dizer, viu? Imbecilidade nesse processo. Porque a gente não lida direito com o nosso velho. Bom, aí se manifesta nas fases pré-parto, pós-parto, é psicoafetiva, é sazonal, é unipolar, é bipolar, alternância de humor e não raras vezes migra para transtornos psicóticos extremamente graves, gerando alucinações aflitivas. Então, podemos afirmar que a depressão é uma ocorrência que se manifesta como um distúrbio de todo o orgânico. E resulta, então, quando acontece a tristeza, quando acontece a melancolia, quando ela vira depressão, o que acontece na nossa fisiologia? O nosso cérebro não produz neuropeptídeos, neurocomunicadores, que são a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Não produzindo, nós perdemos a alegria, nós perdemos o encanto, nós perdemos o bem-estar, e está formado o caminho para a depressão. Então, gente, antes de começar a terapêutica, que é o que mais efetivamente vocês devem levar para casa, e não a história que eu estou fazendo, a depressão é uma doença da alma, de uma alma culpada, que se sente culpada, que carrega esse sentimento no inconsciente. De novo, repito, dos comportamentos infelizes em encarnações passadas. Então, é aí que está a origem. E podemos dizer que a maioria dos transtornos depressivos são de natureza espiritual. Ou elas podem ser desencadeadas pelos fenômenos orgânicos, mas continuam sendo de natureza espiritual. Orgânicos, psicológicos e fisiológicos. Tornando-se complexa quando ocorre a obsessão compulsiva. É um quadro muito difícil de se lidar.
eu diria que nós não temos hoje, infelizmente, uma ferramenta mágica, uma vacina que trate isso. Não tem. É um processo doloroso, longo, de bastante tolerância de todos os envolvidos. Qual é a melhor terapia? Bom, nós devemos, e aqui no Centro Espírita a gente faz isso com muita propriedade, dizer que é indispensável ao depressivo, ou à sua família, se ele não tiver vontade, porque muitas vezes ele não tem vontade, procurar um psiquiatra. Não pode haver mais tabu de que psiquiatra é médico de louco. Não, temos um problema psíquico grave e precisa de um psiquiatra. Senão não vai sair a receita da noradrenalina, da dopamina, não vai sair a receita e ele precisa desses remédios para recompor esse quimismo neural. Ele precisa do psiquiatra. Ele precisa reativar os neurotransmissores. Ele vai precisar de um psicólogo também, porque é importante nessa hora falar, desabafar, ter um ombro, ter com quem conversar, porque geralmente a família ela coloca o depressivo numa saia justa, naquelas expressões pejorativas, muitas vezes de má vontade que a gente faz. Então, a terapia psiquiátrica ligada à terapia psicológica vão contribuir efetivamente. E daí nós entramos com o espiritismo. Sem tirar nem pôr, sem fazer concorrência nenhuma, apenas complementando, o espiritismo se oferece como uma alternativa de tratamento, alternativa complementar. Por quê? Porque chegando aqui, vai ser atendido, vai ser conscientizado sobre como a vida funciona, vai ser dito que a origem pode ser em vidas pretéritas, vai ser fornecido terapêuticas fluídicas, e aí o depressivo estará começando a criar elementos interiores para a modificação da sua conduta. E quando ele entender que é a modificação da sua conduta que efetivamente resolve o problema, nós estamos com a solução encaminhada. Por quê? Porque vai ter que sair do vazio existencial para um objetivo existencial. A prática do bem, fazer caridade, orar e começar a reequilibrar todo o processo. O que acontece quando nós buscamos essa ferramenta? O nosso perispírito, que é o modelo organizador biológico, é onde as doenças se instalam, é onde as virtudes se instalam, o nosso modelo organizador biológico começa a se modificar. Começa a substituir células doentes por células sadias, começa a se restabelecer, começa a formar um sistema imunológico adequado, e isso enxuga para o corpo físico e está feito a fórmula. Então, o tratamento no centro espírita é complementar, não é competitivo da ciência, nem veio para substituí-la. A ciência estuda os efeitos exógenos, endógenos, e o espiritismo vai nas causas, na origem, no espírito doente. Daí a pessoa entra aqui, tem atendimento fraterno, onde vai ser encaminhado para as terapêuticas energéticas, para a evangelioterapia com Jesus. Funciona em 100% dos casos, desde que a gente queira, desde que a gente insista. Isso vai fazer com que ele se autodescubra, se autorrealize, sem abandonar os remédios, que aos poucos vão sendo desnecessários, mas quem vai ter que ver isso é o médico e o paciente, e nós estamos encaminhando a solução. E o que mais a gente orienta aqui? A gente orienta aqui que a vida deve ser vivida
com alegria. A vida deve ser vivida com alegria. De manhã, quando acordar, saudar o dia nascente. Com muita gratidão a Deus por tudo. Olha, a oração da gratidão produz maravilhas, gente. Outro dia alguém me perguntou assim, mas será que eu tenho alguma coisa para agradecer? A gente sempre tem. Vasculhem, procurem. A gente sempre tem uma coisa para agradecer. E quando a gente está em oração de gratidão, o nosso patamar vibratório se eleva. Nós ficamos mais leves, nós ficamos ao alcance dos espíritos benfeitores. A ajuda, ela é automática. A vida, cada dia a vida é abençoada. Abençoada oportunidade de crescimento espiritual. Quando se abre a mente para a alegria, é possível descobri-la em toda parte. Daí a gente vai ver que os pássaros cantam. Daí a gente vai dar valor para a água que a gente bebe. Daí a gente vai dar valor para o sol que nos ilumina. Daí a gente vai ver que respiramos. E nem pagamos nada por isso, né? Aqui no Brasil ainda não pagamos nada, né? Mas lá na China eles vão pagar logo. Vocês viram a atmosfera lá da China, como é que tá? Tá nebulosa, gente. Espero que a gente aprenda com os defeitos e os erros dos outros, porque isso pode chegar aqui. E a fé, e a bênção. Está aí outra poderosa ferramenta que o amassamento material nos dificulta o entendimento. Quando o enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças. Essas vibrações atuam nos leucócitos, gente, atuam no sistema imunológico da gente. Restaura, fortalece o sistema imunológico. Como uma glândula que nós temos dentro de nós, chamada timo, que está aqui perto do coração, né? Que até bem pouco tempo os nossos cientistas da área médica achavam que era uma glândula do crescimento. Agora eles estão percebendo em pesquisas que essa glândula está aumentada em significativa quantidade de pessoas na sociedade. Só que essas pessoas todas têm uma característica comum: todas são bondosas, todas são fraternas, todas são altruístas. O timo está crescendo, está produzindo leucócitos, está aumentando a capacidade do sistema imunológico a partir da atitude que se toma frente à vida, segundo as leis de Deus. Serve para todos nós. Conquista e preservação da saúde. Ninguém jornadeia na terra sob imposições punitivas. Não ponham isso na cabeça. Ninguém jornadeia na terra sob o guante da injustiça e do papel punitivo do Criador. Não existe isso. O Criador é soberanamente bom e justo, e todo o planejamento reencarnatório nosso é para que nós sejamos felizes. As adversidades, os problemas, as dificuldades, as doenças são consequências da nossa caminhada, nesta vida ou em vidas anteriores. E como nós somos candidato a anjo, eu falo isso em toda a palestra, está ficando bom isso, hein? E como nós somos candidato a anjo, a gente tem que fazer um enfrentamento de nós mesmos. Não podemos ser anjo de uma asa só, nós temos que ser perfeito, na medida do possível. Então, para que isso aconteça, nós temos que obedecer às leis da natureza, nos entregar a Deus, confiar em Deus, no seu amor, na harmonia universal. Adquirir saúde e preservá-la faz parte desse contexto. E aí a gente navega na vida, mesmo com todas as dificuldades de um planeta de expiação e provas. Uma existência laboriosa, ativa, edificada no amor e na solidariedade, transforma-se num arquipélago de saúde. Sair do vazio existencial para o objetivo existencial. Porque o que faz com que a gente perca o objetivo existencial? O ócio, não fazer nada, a abundância, a saciedade. Quando a gente tem tudo, a gente não precisa fazer esforço, a gente tem tudo. Então essas coisas são perigosas. Lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos diz que isso é causa de suicídio.
Mas antes de ser suicídio, vira depressão. Então é causa de depressão. Se nós pretendemos bem-estar, saúde e alegria, quem não pretende? Vamos nos envolver na luz, no amor, edificando mediante o cultivo de pensamentos superiores. Gente, o pensamento é nosso. Nós podemos fazer o que nós quiser com o nosso pensamento. Vamos criar um grande jardim na frente da Chico. É o nosso pensamento. Vamos aumentar a Chico ali do lado, fazer um pavilhão para dar de comida para 150 pessoas necessitadas, que ficam perambulando por aí, comendo lixo e disputando com os cachorros. É um pensamento. Nós podemos pensar coisa boa, mas por que a gente pensa tanta coisa ruim? É uma opção, só que isso custa caro. Então, vamos ter pensamentos superiores. Não permitir angústias desnecessárias. Quem não pode olhar filme de terror, não olha. Olha filme de terror, depois não dorme. Isso é uma atitude masoquista. Eu não olho, eu confesso. Que isso, gente? Para! Tem um medão danado daqueles negócios que você não imagina. Aí fica no... Falou, e eu sozinho ali olhando. Não, sozinho não. Eu nem... E ainda é 23 horas, 23h30. É só para assustar. Não, eu fora. Então, angústia desnecessária. Ansiedade injustificável. Ansiedade injustificável é sempre querer ter mais do que tem. É a história do 99 que eu falei. Não contei aqui a história do 99? Um soberano, vou contar rapidinho, o meu tempo, está todo me olhando, olha o tempo. Um soberano olha para um servo lá, um coitado, lá com a vassoura na mão, varrendo lá uma ala do palácio, chamou o sábio dele, vem cá, por que aquele cara está tão feliz, está cantando lá, eu que sou o rico, eu que sou o poderoso, ele não tem nada lá, a felicidade dele. Ele não faz parte da turma dos 99. Como assim? Quer ver como ele muda? Botaram um saco de 99 moedas na porta dele. Ele abriu, meu Deus, levou para dentro faceiro, contou, tinha 99. Daí disse para a mulher, falta só uma para 100. Olha só, e se atracou atrás da uma, ficou mal-humorado, ficou apressado, ficou ansioso, e a uma não chegava nunca, viu? Aí o sábio disse, viu, agora ele faz parte dos 99, ó. Ele está atrás da uma moeda. A gente é ou não é assim? Mas deixa essa uma moeda 99, tá bom da conta, gente. Tá muito bom da conta. Daí a gente não precisa ter medo, não precisa... Solidão. Solidão é uma coisa que é uma opção nossa. A gente faz muito processo de solidão para não se comprometer com a dor dos outros. Isso é outra palestra. Essa já terminou. Essa já terminou. Mas eu ainda queria falar, antes de terminar, sobre a depressão. A depressão leva à morte, gente. Então, eu brinquei, eu procurei ser um pouco... Mas a minha colega levou muito a sério na abertura. A depressão leva à morte, cuidado. Porque o depressivo, ele se nega a se alimentar, ele não faz mais higiene, então o mundo parasitário começa a tomar conta e ele pode desencarnar por causa disso. Então, o que a Joana de Ângeles nos aconselha? Não aceitar o mal, procurar sempre cultivar o ideal de viver, alegria de ser útil. Ao invés da irritação da família, da exigência para que ele reaja, paciência, bondade, porque ele não pode reagir, ele está numa morte interior. Então vamos lhe dar segurança, simpatia, afetividade, estimular a terapêutica, insistir na terapêutica, mesmo que ele se negue. Por quê? Porque a família é o primeiro núcleo para o exercício do amor. Então, encerrando a nossa palestra, vamos para a nossa oração de encerramento. Respire fundo, procure elevar o pensamento e o coração. Gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo lar, pela família, pelos problemas, Pai. Sabemos que eles são preciosas ferramentas que determinam um norte seguro na nossa vida.
Obrigado pelos ensinamentos, Senhor. Nos alertam pelos caminhos perigosos que às vezes nós optamos. Obrigado por esta casa abençoada que nos acolhe e nos protege, nos trata as nossas inferioridades e as nossas doenças. Que possamos levar para casa, Pai, Mestre Jesus, estas energias mentomagnéticas e espirituais que são derramadas em Teu nome sobre cada um de nós, fortalecendo o âmago da nossa alma, as nossas células, nossas moléculas, nossos átomos. Obrigado, Senhor. Que possamos desejar que esta energia se expanda além das paredes físicas desta casa e vá aos asilos, aos hospitais, aos píncaros de dor e sofrimento no plano espiritual, como é o Vale dos Drogados e dos Suicidas. Em qualquer lugar, Mestre, onde houver dor e sofrimento, que esta energia, que o Teu amor possa iluminar as vidas e as mentes dos nossos irmãozinhos. Muito obrigado. Que assim seja.